vamos ao nosso tema do dia. Arrependei-vos, pois convertei-vos. Arrependei-vos e, pois convertei-vos. Não é? Esta escritura está baseada em Atos, mas eu coloquei primeiro as segundas Pedros para podermos falarmos um pouco da palavra de Deus. Vocês, como sabem, eu sempre digo que as nossas pregações não devem ser história. As nossas pregações devem nos trazer a Cristo, não é? Tem que nos trazer a Cristo. Eu é aqui para contar isso. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Isso é bom. O Senhor não retarda a sua promessa. Qual é esta promessa? Qual é esta promessa? O seu retorno. Não é? O seu retorno. Ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Ele está atrasado vir, não sabe por quê. Ele não quer que alguns se percam, mas espera que o povo de Deus, depois de ouvir o Evangelho, eles possam se arrepender-se. Agora, amados irmãos, o retorno prometido de Cristo Jesus em João 14, versículo 3, que viria outra vez para levar o seu povo para si mesmo. Ele diz que viria outra vez para levar o seu povo para si mesmo. Agora, foi o tema principal na era apostólica e hoje para todos os crentes da Bíblia. O retorno de Jesus Cristo foi o tema principal dos apóstolos. E os apóstolos que eles diziam: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberem o dom do Espírito Santo. Por que as pessoas tinham que ser batizadas em nome de Jesus Cristo? Eles tinham que se arrepender e esperar a sua segunda vinda. Nós não podemos esperar o Senhor enquanto estamos no pecado. Não. Nós temos que esperar a Ele. Estarmos na sua presença. Mas para chegar a Jesus Cristo, primeiro é preciso o arrepender. Nós temos que crer. Depois de crer, temos que ser batizados. Mas para ser batizados, temos que arrepender-nos dos nossos pecados. E isto foi desqualificado com os falsificadores. Colocaram outro tema principal. Não. Mas os apóstolos apenas eles pregavam sobre a crucificação, o arrependimento, o retorno de Jesus Cristo. Brevemente ele virá. E tinha que encontrar o povo bem disposto. Agora, a demora na volta de Cristo tem a ver com a pregação do Evangelho. A demora de Jesus Cristo neste exato momento tem a ver com a pregação do Evangelho. Ele diz: o Evangelho tem que ser pregado em todo mundo. De acordo com Mateus 24, versículo 14.
que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a toda a gente e então virá o fim. O evangelho tem que ser pregado. Por isso que o Senhor ainda está a demorar. Por quê? Para que o último eleito possa ouvir a sua palavra. E que ele também possa arrepender-se e converter. O arrependimento quer dizer mudança. Quando diz que tal fulano se arrependeu, o arrependimento não é só por boca, ou dizer me arrependo, não. Mas o arrependimento é acompanhado pelos seus frutos. Chama-se frutos do arrependimento. Não é só confessarmos pela boca, não. Nós temos que confessar pela boca, mas deve ser acompanhado pelas atitudes. Nós temos que mostrar o fruto do arrependimento. Cujo este fruto de arrependimento nós encontramos amor, mansidão, não é? A inveja sabe, o ódio sabe. Por quê? Porque o fruto do arrependimento são coisas agradáveis diante de quem? De Deus. Estão percebendo, amados irmãos? Agora, Deus quer que todos ouçam o Evangelho, pois não deseja que ninguém pereça eternamente. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4. Ele não quer que as pessoas se percam, mas quer que todos venham ao conhecimento da verdade. E se todos nós viemos ao conhecimento da verdade, isto é bom para Deus. Mas isso não significa que todos serão salvos, não, Senhor. Ele não quer que ninguém se perca, mas não significa que todos serão salvos. Não. Porque se alguém rejeitar a graça e a salvação divina, tal pessoa permanecerá perdida para sempre. O Evangelho é entregue. Agora, cabe assim se tu recebes ou não recebes. Mas o desejo de Deus não quer que ninguém se perca. Por isso que Ele é longânimo conosco. Ele é longânimo. Ele está a te dar a chance de reconhecer e receber a palavra de Deus e converter os seus maus caminhos. Em 1 Coríntios 15, 22 a 24, o apóstolo escreve sobre a primeira ressurreição, como também sobre a segunda ressurreição. E ele explica o seguinte: porque assim como todos morrem em Adão, está explicando o apóstolo, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim que muitos em Adão morreram, mas em Cristo Jesus receberam o perdão dos. Em Cristo nós vivemos o segundo Adão, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, não é? O primeiro. Depois os santos de Cristo na sua vinda. Depois virá o Filho. Os primeiros ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão, no piscar do olho, serão transformados na sua segunda vinda. As Sagradas Escrituras descrevem diferentes vindas, mas uma segunda vinda apenas, ou o retorno de Jesus Cristo. Alguns dizem que ele já veio. Não, Jesus ainda não veio. Tá certo?
ainda não veio. Quando Jesus vier levar a sua igreja, a pregação cessa. Está percebendo? A pregação cessa. E seremos transformados 3 anos e meio no reino, a conviver com Ele, enquanto passa o período da tribulação sobre o povo, não de Deus, mas sobre o povo na terra. Então, a segunda vinda ainda não aconteceu. Os que creem que a segunda vinda já aconteceu, então eles perderam o arrependimento do que estão a fazer na terra. Aí está. Agora, escuta. Citação. Mas agora, aqui está a parte gloriosa. No retorno de Jesus, na ressurreição, não será este corpo. Esse corpo, então, aquele ser sobrenatural que Deus criou no princípio, que retornará à terra para tomar o outro corpo, não nascido de mulher, mas criado por Deus, para que nunca ficar velho ou ter uma ruga, nunca ter o cabelo branco ou cabelo grisalho em sua cabeça, para ser perfeito para sempre. Oh, irmão, isso me faria gritar em uma noite, digamos de manhã, quente, correto. Este manto de carne cairá e levantarei, agarrarei o prêmio eterno com que temos que nos preocupar, diz o profeta. No seu retorno, então significa que este corpo tem que cair, mas temos dado um corpo teofânico. Este corpo teofânico é o corpo que não vai envelhecer. Não vai envelhecer. Mas, para podermos ter este corpo, temos que fazer parte da noiva. E fazer parte da noiva, não vamos com os nossos pecados. Não. Nós temos que nos arrepender, converter, não é? Ser batizado em nome de Jesus Cristo e esperar o corpo que Ele foi preparar para nós. Porque as casas ainda existem. Ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Porque nós habituamos a dizer que Jesus disse que vai preparar um lugar. Jesus nunca disse que vai preparar um lugar na Bíblia. Muitos dizem que Jesus disse. Jesus nunca disse que vai preparar um lugar. Disse: na casa dos meus pais há muitas. Se não fosse assim, vos teria. Na casa do meu pai há muitas. Eu sempre falo isto, muita gente não está a compreender. Em casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, ou se não tivesse morada, vos teria dito, estou a vos dizer? Vos teria dito. Mas nada, está a cantar essa música. Se não for, já existe lá onde nós vamos cantar. Se não fosse assim, teria te dito que prepara. Isto não vou. Teria dito, estou a dizer? Não. É Jesus que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, tá, vos teria dito, vou para meu pai preparar-vos um. Ele nos teria dito que vai para o pai preparar-nos um lugar. Mas já que lá em casa do pai já tem lugar, não nos disse que vai preparar um lugar. Amanhã? Yes! Está vendo, pastor? Amém. Em casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria. A Nova Jerusalém já está lá. A Nova Jerusalém já está? Está lá. Há muitas moradas já. Muitas. Não sei quantas. Muitas moradas. Então, se não fosse assim, vos teria dito que vou vos preparar. Mas nós pregamos. Jesus disse que vai entrar no Pai, vai preparar um lugar, depois virá nos levar outra vez. Jesus nunca disse isso. Mas ele disse que nos teria dito. Estão vendo? Então, nós temos que fazer parte deste grupo. Mas para tal é preciso um arrependimento, sim, sincero dentro de cada um de nós. A graça que não te muda, esta graça não vale.
O evangelho que não nos muda, este evangelho não vale. Eu estava a dizer há dias atrás, acho que não vai dormir, a pessoa se mostrou eu, se não vai dormir novamente. Nós vimos pessoas a dançar na igreja. Barulho do outro lado. Eu não gosto quando prego as pessoas ficam gritando de um lado para o outro. Eu gosto das pessoas ouvir. O outro acaba não ouvindo. Porque em si, agora escuta. Em Atos 3, 19, versículo 3, 19 e 20, é enfatizado o que precisa acontecer em cada um de nós. No Atos. É dito o que é preciso acontecer em cada um de nós. Não na igreja, não, mas em cada um. Aquele que faz parte do corpo de Cristo dentro da igreja, sim, mas é em cada um de nós. O que é preciso antes do retorno de Cristo? O retorno de Jesus Cristo. O que deve acontecer em cada um de nós? Agora escute. Diz assim: arrependei-vos. Atos 3, 19, 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos nomes e venham assim os tempos de refrigério pela graça, pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo que dantes vos foi pregado. Estão certo? Para nos arrependermos e converter. Depois dessas duas condições, então, os vossos nomes, ou os nossos nomes, serão apagados. Os nossos pecados serão apagados. Depois de ser apagados os nossos pecados, então virá o tempo de refrigério. Agora, escute. Escute aqui. Veja. Primeiro, eu vou pegar esses dois pontos. Arrependei-vos e convertei e tempo de refrigério. Primeiro, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Escute bem aqui. Nós podemos entender, mas como? Diz assim: Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, determinou que abençoará o seu povo com o derramamento do Espírito Santo sob as condições prévias. Depois de nós arrependermos e convertermos, não é? Então Deus determinou que abençoará o seu povo com derramamento do Espírito Santo sob as seguintes condições prévias. Quais são essas condições? Primeiro, de arrependimento. Segundo, de se desviarem do pecado e da geração perversa ao seu redor. Está certo? Se desviar da geração perversa. Porque quando você se arrepende e não se desvia da geração perversa ao seu redor, você sempre será contaminado e volta ao vômito. Você volta ao erro. A tendência mundana é de te puxar, é um imã. O pecado é imã que te puxa. A desobediência é imã que te puxa para dentro. Então, quando você se arrepende, então desvia-se dessa geração perversa. Depois de você desviar-se desta geração perversa, ou depois de se desviar do pecado, não é? Da geração perversa ao seu redor, então se converterem e voltar-se a Deus. Você se converte e volta para Deus. Quando você volta a Deus e ouvir tudo quanto Cristo lhe diz e sempre progredir na obediência. Quando você ouve o que Cristo diz
então você vai progredir na obediência sincera a Cristo Jesus. Vamos ver. Isto engloba o arrependimento e a convenção de cada corpo. Isto é para o indivíduo. A convenção não é coletiva, é individual. Teu marido pode não converter, deixa. Tua mulher pode não converter, deixa. Teu pai, tua mãe, teu irmão pode não se converter, deixa. Preocupe-se com a sua conversão. Porque a salvação é individual, não é coletiva. É individual. E o arrependimento é individual. O irmão Manuel não será julgado pelos meus pecados. Se eu for no inferno, Manuel não pode ir mais no inferno porque ele é meu amigo. Não. O pastor pecou, então a igreja toda vai para o inferno. É mentira. A salvação é individual. A convenção também é individual. Então, depois de todos esses requisitos, o que vem? Tempo de refrigério. O que é isto? Volto a repetir ainda mais. Esse, Atos 3. Arrependei-vos, pois convertei-vos para que sejais apagados os vossos pecados e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Não é? E envie ele a Jesus Cristo que dantes vos foi pregado. Agora, tempo de refrigério. No decurso de toda a presente era e até a volta de Cristo, as eras da igreja, quando passaram todas as eras da igreja, a era apostólica, quando os apóstolos pregaram e depois foi introduzida a primeira era da igreja, até a última era da igreja, até a volta de Cristo. Não é? Até a volta de Cristo. Deus enviará tempos de refrigério. O que é isso? O derramamento do Espírito Santo a todos aqueles que se arrependerem e se converterem. Depois de nos arrependermos e convertermos, há derramamento do Espírito Santo e gozamos os tempos de refrigério. Embora tempos perigosos venham perto do fim desta era, acompanhada da apostasia do tempo do fim. Embora que há apostasia dentro do fim, ou dentro daquilo que é chamado, ou igreja da mensagem, mas a mensagem nunca é apostasia, mas dentro das igrejas existe apostasia. Então, mesmo perante essa apostasia, se você tem um derramamento do Espírito Santo, consegue notar o que é certo, o que é errado. Por quê? Porque você entraste neste tempo, houve derramamento do Espírito Santo. Deus ainda promete enviar o revivimento em tempos de refrigério aos fiéis a presença de Cristo. A bênção espiritual, milagre, o derramamento do Espírito Santo virá sobre os remanescentes que firmemente buscarem a vencer o mundo. Se nós firmemente lutamos para vencer o mundo do pecado, não é? Então Deus está aí. Então Ele promete criar isso tudo. Vencemos o mundo, vencer o pecado, vencer a carne e o domínio de quem? De Satanás. Nós temos que ter isso. Agora observe. Depois de tudo isto, converter, arrepender e converter, não é? E receber a presença do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, não é? Tudo isto. Então, o que acontece? O perdão total dos pecados. O perdão total dos pecados. E a justificação absoluta pela fé na consumada redenção deve ser vivenciada pessoalmente por cada um. O perdão total dos pecados deve ser vivenciado por cada um. Cada membro da igreja deve vivenciar-se e tem que ter um perdão total.
Isto é entre você e Deus. Não é entre pastor e você e Deus. Não. É entre você e Deus. Para que o Senhor possa enviar o tempo de refrigério. O avivamento espiritual, o refrigério que Deus, o Senhor, deu aos seus, no princípio, através do derramamento do Espírito Santo, também nos foram prometidas antes que o Senhor retorne. Cura, milagre, tudo que você quiser, peita ao Senhor, tem que acontecer hoje. Porque isto nos foi prometido no princípio da era. Juntos? Agora, diz ainda. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Atos 3, 22. Agora, o retorno de Cristo só pode ocorrer quando a mesma mensagem proclamada no princípio, a mesma mensagem proclamada no princípio, aonde? Na era de Éfeso. A mesma mensagem proclamada na era de Éfeso tiver sido proclamada agora no final. Alguns dizem assim. Eu estava lendo nos comentários ontem. Diz não. Temos que colocar o tema do profeta nas nossas pregações. Mas o que eu sei pela Bíblia, nesse tempo em que nós estamos, temos que pregar o que foi pregado no princípio. Porque nós estamos no tempo da restauração. E trazer aquilo que foi tirado de volta no nosso tempo. É que as pessoas não compreendem porque Deus enviou William Branham. William Branham não trouxe uma mensagem diferente daquilo que os apóstolos pregaram. Estão entendendo? Não trouxe uma mensagem diferente, não. Agora, eu entendo quando eles dizem para falar o que as fitas dizem. Por isso acaba dizendo, contando história nos altares. Porque no altar você vai contar nas fitas o que está na fita. Deus abençoe, irmão Nevi. Obrigado por me dar o púlpito. Ontem nós estávamos no sentido. É para ouvir pregar isso. Repetir o que as fitas dizem. Não é isso. Nós temos que entender o que as fitas dizem. Jesus Cristo mesmo hoje, ontem, hoje, eternamente. O Evangelho dos Apóstolos. Então nós temos que voltar. Então, aqui temos que voltar a ter o que a igreja primitiva teve. Estão entendendo a igreja? Eu estou para dar isso também. Diz o que é isso? O que é a igreja primitiva? Que se refere à doutrina bem como à vida. A doutrina como a vida. As nossas vidas têm que dizer, tem que ser igual como era dos apóstolos, a primeira igreja. Irmãos, comportem-se como os apóstolos se comportaram, como os outros irmãos se comportaram. Irmãs, se comportem como as outras. Grupo Maria Madalena, Marta, Sara, não é? No Antigo Testamento. Temos a Priscila, a quem andava muito com Paulo. Eram pessoas que caminhavam com os homens de Deus. E a sua vida era exemplo de se seguir. Entendeu? Era exemplo de... A mensagem hoje não deve ser anedotas. Não. Onde as pessoas saem felizes na igreja. Nós não devemos sair aqui felizes, não. Nós temos que sair aqui convertidos. Amém. Estamos vendo? Nós temos que sair aqui convertidos. Não é feliz na igreja hoje agradou, não. O evangelho hoje foi piripiri. A graça que não muda torna-se desgraça.
Mas a graça que muda torna-se uma bênção. Estão a entender? Não. Agora, isso que eu disse. O arrependimento é individual, não é coletivo. Nós temos que ser transformados. O Evangelho hoje é para preparar o povo. À espera de Jesus Cristo. À espera do retorno de Jesus Cristo. Então, por isso que tua mulher, teu marido, pode não ter. Vou na citação. Diga, Deus. Diga, Deus. Eu não quero mais aquela coisa. Estou enfermo e cansado disto. Pecaste demais, já está cansado. Está cansado com a vida que você está a levar fora de Cristo. Não é? Então, eu não digo, Deus, eu não quero mais aquela coisa. Você sabe que coisa? Estou enfermo e cansado. Enfermo do quê? Doença? Não está a se referir a essas doenças. Estamos a falar da enfermidade do pecado. Estou pronto a desfazer-me disso. Estou vindo agora, Senhor, e eu quero afastar-me de todo o meu egoísmo. Se o meu irmão não me trata bem, eu orarei por ele de qualquer maneira. Se o meu irmão não me trata bem, eu orarei por ele de qualquer maneira. Se meu pai não me trata bem, eu o amarei de qualquer maneira. Se a minha esposa não me trata bem, o meu esposo, eu irei humildemente perante o Senhor. Senhor, eu somente olho para o teu reino. Eu quero que a minha mente pura, eu quero que o meu coração cheio de gozo, eu quero estar ocupado quando os problemas estiver realmente zunindo ao meu redor. Eu quero permanecer com as minhas mãos levantadas e meu coração puro perante ti, Senhor. Sabendo isto, que algum dia eu te encontrarei e eu quero aquele tipo de experiência, Senhor. Faça-me isto desde este dia. Está vendo? Tá. Deixa do lado. Deixa do lado. Deixa para trás. Um cristão não é aquele que anda lá, mas já repararam onde? Atrás. Vai tropeçar e vai cair. Então é aquele que repara onde? Em frente.